Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês a resposta para duas questões que vocês, espectadoras e espectadores aqui do meu canal do YouTube, vem me fazendo desde a fundação do canal há pouco mais de um ano. Nós estamos aqui agora no finalzinho de setembro de 2021. Vassoler, como você estuda? Vassoler, como você escolhe suas leituras? Essas duas perguntas estão umbilicalmente vinculadas e eu agora trato delas neste Vassoler Responde. Vamos lá, gente. Seguinte, a primeira coisa fundamental, eu diria, para os meus estudos, e eu diria que para o estudo de todas e todos, é a dimensão da concentração. Isso, em outras épocas, passaria por óbvio, digamos. Mas na nossa época, de ansiedade profunda com relação ao emprego, de dimensão de não saber como a vida vai se estruturar, como uma carreira vai se estruturar, que profissão eleger, essa ansiedade supere muito o quadro subjetivo e vai com aquilo que eu vou chamar de insegurança e ansiedade objetivas. Isso, obviamente, tolhe a relação do eu com um objeto determinado por muito tempo. Reforçando tais aspectos, nós temos mídias sociais, redes sociais, com sua celeridade, com seu fracionamento da informação que dificilmente leva a uma formação mais aprofundada, a atrofia dos textos, a cognição mais por manchetes, toda essa problemática de uma hiperexposição sem verticalidade, sem aprofundamento, tudo isso gera uma dificuldade muito grande para a concentração. É muito comum hoje, eu vejo as pessoas me relatando isso, o caráter multitarefas. A pessoa de repente está, sei lá, fazendo algo, passando roupa, a pessoa está correndo, a pessoa está fazendo academia, e ela ouve um podcast, ouve um vídeo e assim por diante. O estudo mais aprofundado, o estudo mais vertical, pressupõe a relação profunda de concentração com o objeto, com aquilo que se lê, com um filme a que se assiste, uma reflexão, aquela dimensão que todas e todos que amam a leitura têm, de pousar o livro sobre o peito quando se lê deitado ou deitada, e a gente é tocado, suspira pela trajetória, reflete sobre as considerações do narrador, de uma personagem e assim por diante. Então, eu me lembro muito do meu período de graduação, entre os anos de 2003 e 2007, eu cursei Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a saudosa, boa e velha FEFELESH da USP, e eu tive a oportunidade, no Brasil, um país que faz com que as pessoas tenham que começar a trabalhar muito cedo, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar só no finzinho da minha graduação. Isso deveria ser um direito a todas e a todos em idade estudantil, mas na verdade acaba sendo um privilégio para não muitas pessoas no nosso país. E tinha a oportunidade de passar horas e horas a fio, na Biblioteca Florestan Fernandes e em outros logradouros em que eu gostava de ficar estudando, e me debruçar por horas e horas sobre os textos ali de grandes autores e autoras. E uma coisa que eu recomendo a vocês, que está à mão hoje, literalmente à mão, com celulares, com os sites de procura, com os dicionários de filosofia, sociologia, os dicionários de língua portuguesa, os dicionários de língua de outras línguas, que está hoje com fácil acesso para todas e todos, é a dimensão de que a leitura de um texto pressupõe a escavação de suas camadas. Então, sempre que eu lia autores difíceis, autores mais difíceis, como o próprio Dostoiévski, como Hegel, filósofo alemão Georg Hegel,
como o Theodor Adorno, autores que marcaram muito minha formação, Sigmund Freud, eu tinha à mão, eu procurava ter à mão dicionários de filosofia, de sociologia, o dicionário da língua portuguesa, à época em papel, eu ficava procurando, eu anotava e fazia aquilo que eu quero chamar aqui para vocês de fichamento. Isso era muito importante. Eu trazia anotações, reflexões sobre trechos dos textos que eu estava lendo, ou então extraía determinados trechos que eu considerava os mais importantes para formar um quadro sinóptico do meu estudo. Muitas vezes eu já não retornaria ao texto original e já retornaria aos meus fichamentos. Na minha época de estudante de graduação, os fichamentos eram feitos no caderno. Imagino hoje que os alunos e alunas deem muitas vezes preferência ao fichamento ali virtual, já no computador e tudo mais, ou no tablet, sei lá, que aparelho os alunos e alunas possam ter, mas eu fazia os fichamentos, eu ia extraindo os momentos quintessenciais dos textos. Isso é fundamental, que nós tenhamos apoio, que quando um autor, uma autora, escrevendo um texto, trouxerem referências bibliográficas, referências de períodos históricos, de conceitos filosóficos, sociológicos, psicológicos, religiosos, que nós possamos fazer um aspecto de intertextualidade. Então, um aspecto fundamental também da minha forma de estudar é o apoio de materiais, de dicionários filosóficos, sociológicos, da língua portuguesa, de outras línguas, e a dimensão da intertextualidade. E aí, gente, eu quero contar algo que um querido amigo, meu primo, Marcel, que hoje mora em Brasília, uma vez me falou. Eu era calouro, eu era recém-ingresso do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e o Marcel estava se formando naquele ano de 2003 no curso de Filosofia. E ele me deu um conselho que agora eu passo a todas e a todos vocês. Então, isso foi de grande valia, foi de suma importância para mim naquele ano de 2003, e eu nunca me esqueci disso. Aliás, eu tive a oportunidade em 2019, quando estive em Brasília, de falar isso para o Marcel. Foi muito bacana, foi muito emocionante agradecer a ele esse conselho. Ele me disse o seguinte: olha, Flávio, eu sei que você é um camarada de muita curiosidade, você tem muita curiosidade intelectual, vai desbravando as áreas, vai formulando perguntas, mas tente estruturar no seu estudo uma espinha dorsal. Por mais díspares que sejam os seus interesses, por mais polifônicos, por mais diversos que eles sejam, tente conferir a eles uma espinha dorsal, um sentido, uma forma de amarração, diálogos entre os mais diferentes autores e autoras com os quais você deparar. Isso foi muito importante, porque eu fui identificando as minhas vertentes mais profundas de interesse e eu sempre procurava fazer com que autores e autoras das mais diversas tradições, com as mais diversas tomadas de posições em relação ao mundo, pudessem dialogar. Isso que eu faço hoje aqui no meu canal do YouTube, que vocês veem nas minhas aulas ao vivo, nas resenhas de livros, nas resenhas de filmes, essa dimensão ecumênica, interdialógica, intertextual, é uma marca mesma da minha formação. E aí, eu diria que um parâmetro fundamental para nós sabermos como estudar é o parâmetro de descobrir quais são os nossos interesses primordiais e como fazê-los dialogar. Eu fui descobrindo que o meu interesse se voltava para a modernidade, para aquele período que o historiador, nascido no Egito, mas depois radicado na Inglaterra, Eric Hobsbawm, em sua Era dos Extremos, em suas eras, né? A Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e a Era dos Extremos, as 4 eras panorâmicas em relação à modernidade, aquilo que o Eric Hobsbawm chamou de a dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, o período moderno descortinado a partir desse processo. Tanto meus interesses filosóficos quanto meus interesses literários tinham essa dimensão do período da modernidade,
das pulsões e contradições emanadas a partir da formação do capitalismo. Eu tinha sim interesse por outros períodos da história, eu tinha interesse pelas cosmologias formidáveis dos povos ameríndios, com as quais eu entrei em contato no estudo da antropologia, né? Cosmologias brasileiras, cosmologias de outros continentes, de povos formidáveis da Ásia, da África, da América do Norte. Tinha interesse também por aspectos do judaico-cristianismo, né? Ontem aqui no meu canal do YouTube, bom, nós estamos no finzinho de setembro. Ontem, eu digo, foi terça-feira, uma terça-feira, houve uma resenha do livro do Gênesis, ou da Gênese, o primeiro livro da Bíblia do judaico-cristianismo. Então, esses interesses múltiplos me trouxeram uma tentativa de amálgama. E não é à toa que eu fui mostrando uma propensão por autores e autoras que pensavam a filosofia como sentido, como, digamos, uma propensão sistemática, uma tentativa de compreensão, como quem sobe até o cume de uma montanha e olha, a partir do cume da montanha, uma planície para tentar compreender a história e a condição humana. Então, esses foram fatores fundamentais. Vejam, eu falei de concentração, eu falei sobre material de apoio, intertextualidade, procura de referências para se ler um texto, um livro, e a tentativa de delimitação dos marcos mais fundamentais de interesse. Eu fui lendo de maneira ecumênica porque não me parecia que um campo, porque às vezes a gente tem os campos apartados. Como é que eu posso determinar numa régua de 30 centímetros até que centímetro vai a matriz econômica do ser humano, da história, depois vem a matriz psicológica, filosófica, teológica e assim por diante. Eu tentei fazer essa combinação das áreas, esse diálogo intertextual. Então, toda vez que eu deparava com autores e autoras como Fyodor Dostoiévski, como Sigmund Freud, como Karl Marx, como Georg Hegel, como Friedrich Nietzsche, como Svetlana Alexievich, como Clarice Lispector, como Virginia Woolf, grandes autores aí que marcaram a minha formação, toda vez que eu deparava com autores que tinham a sanha de compreensão do mais recôndito do ser humano em si, a história em si mesmo, em si mesma, esse ser humano na história, essas tentativas de fabulação, de entendimento da realidade, eu ia então norteando o meu caminho. E aí, gente, é muito importante o quê? A paciência. As pessoas têm essa sanha de aumento da capacidade de abstração, de formulação da cognição em relação ao mundo, em relação a si próprio, com o passar dos anos, não no sentido automático, naturalizado, mas no sentido de atividade profunda, atividade de autoconstrução, de construção de uma cognição, de uma erudição, de uma tradição, a capacidade de interação com a realidade, interação cognitiva com a realidade vai se aprofundar muito. E aí é importante, por isso é importante que os programas de mestrado e doutorado sejam prolongados, para que os intelectuais, as intelectuais possam se forjar intelectualmente com parcimônia, com calma, lendo muitos livros. Então eu diria que esse aspecto de concentração, encontro das referências intertextuais com material de apoio, percepção do núcleo de interesse e de formação de uma espinha dorsal para o pensamento, para a criação, para a imaginação, de tal maneira que, por mais díspares que sejam os interesses, eles podem encontrar uma névoa comum, contígua, de diálogo, de intertextualidade. Foi aí que, tendo interesse, por exemplo, pela história da Revolução, eu fui encontrando autores e autoras que se imbricaram com esse tema. Tendo interesse sobre a existência ou a inexistência de Deus, tendo interesse sobre a dimensão de se a vida é finita ou infinita, sobre a dimensão de se a vida faz sentido ou não, eu fui determinando um locus de uma nuvem, uma névoa de questões que irradiavam autores e obras. E sempre que a gente lê um livro, invariavelmente a gente acaba chegando a mais livros, a mais obras. E assim a gente vai fazendo uma trilha, muitas vezes errante, mas que
pode receber os trilhos do nosso pensamento, da nossa tentativa de abarcar com sentido algo que por si só pode não fazer sentido algum, numa trajetória de construção pessoal, de construção cognitiva da nossa interação com a realidade, da nossa interação com a reflexão dos demais. É assim, gente, que eu estudo, é assim que eu leio. As pessoas me perguntam muitas vezes se é preciso ler muito. Eu quero dizer a vocês, gente, o seguinte: é importante ler com qualidade, com verticalidade. Durante a graduação, para lidar, porque vejam, nós somos, antes de chegarmos à faculdade, nós somos muitas vezes levados àquele estudo mais pragmático para o vestibular, e a verdade é que isso pressupõe um aprofundamento, uma capacidade de aprofundamento ali da cognição muito limitado, né, para realizar um exame vestibular e poder entrar numa universidade. Mas o estudo mais aprofundado das grandes obras demanda um tipo de relação que nos desafia muitas vezes. E isso fazia com que durante algumas horas eu ficasse lendo poucas páginas. E essa perseverança, essa persistência é fundamental. Coisa que vai se perdendo hoje com essa dimensão de que os textos devem estar para, digamos, a leitura, a fruição mais rápida. Isso é um problema. A realidade é complexa, é dura, é de difícil apreensão muitas vezes. É preciso que nós saibamos aprofundar camadas de mediação para chegar, digamos, ao coração mesmo das coisas, do sentido da realidade. Então, eu passava horas lendo. E isso me ajudou muito a aumentar a capacidade de abstração e de imaginação, a capacidade de interlocução com os autores e as autoras. Então, se eu tivesse que dizer, sim, é importante que nós tenhamos uma disciplina, um hábito de leitura. Vocês podem fazer a divisão do número de páginas do livro, eu vou ler tantas páginas por dia, mas é mais importante que nós sintamos, ao ler um livro, aquele momento ótimo, aquele momento que até na psicanálise de matriz lacaniana se diz que é o ponto chave, o ponto ideal da sessão, em que se chega ao nó de um conflito e a sessão pode até ser interrompida, porque a gente encontra um núcleo de reflexão que vai nos obsedar, que vai nos instigar para que nós desenvolvamos nossas reflexões e pensamentos. Então, com essa passagem do tempo e com essa disciplina, nós vamos aumentando a erudição, e isso vai fazendo com que nós saibamos, que nós entendamos o que disse Arthur Schopenhauer, esse grande filósofo alemão, no ensaio chamado A Arte de Escrever. O não ler também é parte fundamental do saber ler. Por vezes, delimitar um núcleo de leituras mais do que ler deslocadamente é importante para que nós estruturemos nossas reflexões e para que nós tenhamos também um tempo para refletirmos sobre aquilo que os autores e autoras com os quais dialogamos trouxeram. É assim, pessoal, tendo em vista o núcleo dos meus interesses, das minhas dos temas que mais me obsedam, a história, a literatura, não vou dizer, os afetos humanos, os conflitos, o ímpeto de esperança, a dimensão de uma sociedade e outra, a crítica social ao estado atual de coisas, esses temas vão gerando bibliografia e diálogo intertextual. E uma dimensão fundamental é a dimensão socrática de pensar contra as próprias aspirações, de não se cristalizar numa posição e ter um antidogmatismo de pensar com outros autores e autoras, numa dimensão diversa de si. Isso forma um corpus plural fundamental para a dimensão arejada, não ossificada, não dogmática, dialética mesma, da formação do conhecimento do imaginário. É assim, então, que eu estudo, e é assim, a partir desses eixos, que eu escolho as minhas leituras. Esse foi, então, mais um Vassoler Responde. Se vocês gostaram de mais esse Vassoler Responde aqui no meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar.
E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!